Eu quero fazer, antes de começar a pregar, eu quero começar com uma preliminar. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Quem é aqui que deseja amanhã, segunda-feira, hoje comigo, né, irmão? Amanhã é segunda-feira. Quem é que deseja ter uma segunda-feira de muita felicidade? Diga amém. Amém. Eu vou perguntar de novo. Quem é que deseja ter uma segunda-feira amanhã cheia de felicidade? Levanta a sua mão. Eu acho que foi unânime, né? Geral. Eu vou ensinar o caminho para vocês. Vocês querem aprender? Vocês querem saber o segredo da felicidade? Vocês vão chegar em casa hoje, vocês vão pegar um papel, uma folha de caderno, e com uma caneta, um lápis, um giz, o que você quiser, você vai escrever nesse papel o que eu vou dizer. E esse papel você vai colar no espelho do teu banheiro. Porque quando amanhã de manhã você for ao banheiro, né? Você acordou, o que você faz? Que a primeira coisa que você faz quando você acorda? Banheiro? Abre o olho. Abre os olhos, né? Primeira coisa que você faz é abrir os olhos. Depois você levanta, você, obviamente, unânime vai ser, todos vão para o banheiro. E chega lá, você olha no espelho, você vai ver esse papel colado lá no espelho. Você vai colar hoje. E sabe o que você vai escrever nesse papel? É o que vocês já conhecem. É algo que vocês já sabem. Mas vocês não vão ficar só no saber, vocês vão praticar isso. Amém? E vocês vão escrever a seguinte frase: este é o dia que o Senhor fez, nele eu farei alguém feliz. Amém? Você vai escrever, vai colocar no espelho para você não esquecer e praticar o que você escreveu. Vai chegar no final do dia, você vai dizer: que dia abençoado que eu tive hoje. Eu fiz isso na igreja, terça-feira de oração. Já tinha terminado, já estava encerrando, despedindo os irmãos na mesa. Deus me pediu para que eu fizesse isso. Na quinta e terça, na quinta-feira no culto, inúmeras pessoas chegaram: pastor, realmente, que dia maravilhoso. Você fez isso na quarta, fiz isso hoje? Não, então faça hoje, faça amanhã, faça todo dia. Irmão, faça uma pessoa feliz. Se possível, 10, 9, 8, não deu, faça uma pessoa feliz. Porque Jesus mesmo disse: faça para o próximo aquilo que você gosta. Quem que ele fizesse para você. E não custa nada, irmão. Não custa nada. Pode, de vez em quando, até custar alguma coisa. Quanto custa um botão de rosa? Quanto custa? Eu não sei mais. Porque eu vou para uma cadezinha da flor da minha mulher. Quanto custa um botão de rosa? Tudo bem, eu não tenho dinheiro para comprar um botão de rosa. Então, no trânsito, você quer dirigir aqui? Quem dirige no trânsito? Irmão, dá uma paradinha. Você tem um irmão que quer passar na rua? Dá uma paradinha. Dá um sinalzinho para ele. Você vai ver a alegria que ele vai ficar. Não custa nada você chegar para alguém que você nunca chegou antes e diga para ele: bom dia. Dá um abraço na pessoa. Como é bom receber um abraço. Um abraço quebra jugo. Um abraço quebra cadeias. Você não imagina o poder que tem um abraço. E quanto custa um abraço? Nada. E você só não é feliz, sabe por quê? Porque você não quer. Porque se você faz alguém feliz, fatalmente, claramente você vai ser feliz. Não tem como não ser feliz. Amém? Quer ser feliz? Faça alguém feliz. É a lei da semeadura. Com Deus, o que você plantar, você vai colher. Aquilo que você semear, você vai ceifar. Está escrito no livro de Gálatas. É a Bíblia, a palavra de Deus, dando receita, dando o segredo da felicidade para mim e para você. Você só não é mais feliz porque você não quer. Porque é fácil ser feliz. Pastor, parece fácil falando, mas pratica para você quer. Mas não pratica um dia só, não. Se possível, todos os dias. Todos os dias, se possível. E é possível, porque a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas
Ele só sabia correr. Ele aprendeu, quando os dois primeiros passos dele foi correndo. E daí ele só corria. E eu aprendi uma coisa muito interessante, muito importante na vida. Quando eu andava com ele, na casa perto de grandes avenidas, eu tinha que andar segurando firme na mão dele. Porque se eu soltasse, ele saía, ele corria, atravessava a rua, atravessava a avenida, e eu não posso. Então, eu andava segurando na mão do meu netinho. E o que eu estou fazendo quando eu seguro na mão dele? Eu estou cuidando dele. Ele segura na minha mão, eu seguro na mão dele. Ele está seguro na minha mão e eu estou dando segurança. Ele imagina o perigo que ele corre entrando no meio da avenida. Ele imagina o perigo. Ele tem noção de tamanho, de espaço, de tempo, ele não tem noção. Mas eu tenho. Então eu ando com ele segurando firme na mão dele. Ele segura firme na mão. Agora segura mesmo. Agora ele não corre mais. Graças a Deus ele aprendeu a andar. Não corre tanto como goianos. O que eu aprendi com isso? Que quando eu seguro na mão de Deus, quem é meu pai? Quem é o meu pai? É Deus. Nós, como filhos, nós temos uma mão estendida o tempo todo para que eu possa segurar nessa mão e andar com Deus. Lá em Gênesis 17, Deus diz para Abraão: ande na minha presença, ou seja, ande comigo, segura a minha mão, porque eu vou cuidar de você. E quando eu seguro na mão de Deus, Deus segura na minha mão e eu estou sob os cuidados de Deus. E quando Deus age, quem pode contradizer ou contrariar Deus? Ninguém. Então eu estou seguro. Porque quem não segura na mão de Deus, fatalmente vai precisar, sabe do quê? Do socorro. Porque se meu neto escapa, então ele corre, eu vou ter que socorrê-lo. De repente ele tropeça e cai, eu vou ter que socorrê-lo. Isso não é cuidado. Cuidado é quando eu estou segurando na mão dele, mas quando ele corre e cai, eu vou ao socorro do meu neto. Com Deus não é diferente. Aquele que eu digo com toda certeza, eu prefiro, ao invés do socorro de Deus, eu prefiro cuidar de Deus. Então eu prefiro você também, diariamente, cuidar de Deus. Mas para que Deus cuide de você, você tem que segurar a mão dele. Pastor, na mão eu pego na mão de Deus. Está aqui, ó, a Bíblia, a palavra de Deus. É ela que vai te dar segurança, é ela que vai te dar conforto espiritual, é ela que vai te dar o caminho, as decisões certas a serem tomadas. Isso é andar segurando na mão de Deus. E se você fizer tudo segundo a vontade de Deus, se você estiver no centro da vontade de Deus, 1000 cairão do teu lado, 10.000 na tua direita, mas você não será atingido. Mas há momentos que, mesmo andando no centro da vontade de Deus, Deus permite, por uma razão ou outra, que nós venhamos a passar por momentos na vida, por estreitos na vida. Mas aí vem se cumprir a palavra de Deus. Deus é a minha rocha, Deus é o meu socorro, Deus é a minha segurança, e com Deus como minha segurança, eu não temerei. O salmista diz mesmo que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque eu estou aos cuidados de Deus. Ele não diz que eu não, porque Deus é meu pastor, nada vai acontecer. Ele não disse isso. Ele disse que mesmo que eu ande pelo vale da sombra, quer dizer que eu posso passar. Você pode passar por estreitos na sua vida, mas não temas. Por quê? Porque o Senhor está contigo. E eu tenho aqui no data show, está escrito um pouco de firme.
falha, nunca falhou e jamais falhará. Mas antes, nós vamos ter que recordar um pouquinho aqui a gramática do português. Quem fugiu da escola agora, vai ser bem estreito, hein? Vocês que faltaram a aula lá, matavam a aula de português, que você não gosta daquela aula daquela professora, aquele professor de português, vai fazer falta agora, hein? Porque ela fala sobre ponto final, vírgula, e ponto e vírgula. Quando é que se usa o ponto final numa escrita? É quando termina um texto. Quando termina uma frase, coloca-se um ponto final. É difícil? Não, é muito fácil. Quando é que se usa um ponto e vírgula? Uma vírgula. Quando se coloca uma vírgula no texto? É quando eu quero uma vírgula. Eu quero mudar o sentido do texto sem sair do contexto. Eu coloco uma vírgula. Você sabia que uma vírgula pode mudar uma história? Você sabia que uma vírgula muda completamente o sentido de uma frase dentro do contexto? Lógico. Quer ver um exemplo? Tem um exemplo de uma frase que diz assim: enquanto o pastor pasta, o burro ora. Entenderam? É possível? Mas vocês não entenderam porque está faltando uma vírgula. Eu vou colocar a vírgula. Enquanto o pastor pasta, o burro, vírgula, ora. Aí vocês entenderam? Viu que uma falta de uma vírgula pode mudar o sentido de uma frase? De repente, as coisas que você fala para alguém, né, não usando a devida vírgula, você magoa, você até mata uma pessoa, não fisicamente, mas espiritualmente. Então, você sabe que o ponto final é o fim de uma frase, de um contexto, de uma história. A vírgula é o que muda o sentido sem mudar o contexto. Agora, vamos pegar o jogo de ponto e vírgula. O ponto e vírgula é o instrumento que a língua portuguesa lhe dá de mudar o contexto sem mudar a frase. A vírgula, ela muda o contexto, até mesmo o ponto final do contexto. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas figuras aqui. Quero que o irmão coloque a primeira figura, por favor. Dá para enxergar aí? Pastor, vocês querem sentar aqui, ó, para ver, acompanhar ali as imagens? Opa, fique em casa, viu, pastor? Faz de novo, só lá na sua casa. Vamos? Fica à vontade. Eu quero compartilhar com os irmãos a história desse homem, rapidamente. Nós não vamos esmiuçar versículo por versículo, porque o tempo não nos dá essa condição. Mas vocês conhecem a história desse homem que o próprio Deus deu testemunho, homem íntegro e se apartaram do mal. Mas por um propósito, nós não vamos entrar no contexto hoje. Ele passou por 3 momentos, por 3 estreitos na vida dele. Ele perde os filhos, ele perde os seus bens, perde a sua saúde. Ele chegou a um ponto que a sua própria mulher diz amaldiçoe se Deus não morra. Ele disse: fala tudo como louco, mulher. Deus deu, Deus tira. Olha, esse homem, quando tudo parecia ser o fim, ele estava doente, ele raspava com caco de telha. Diz a palavra que essa ferida vinha da sola do pé até o seu cabelo. Ele raspava aquela ferida, ele perdeu seus filhos, ele perdeu. Irmãos, imagina você perder 10 filhos, um filho, imagina perder 10, imagina perder seus bens logo em seguida, e depois você cai em enfermidade. O que você iria avaliar? É o ponto final da história desse homem. É o ponto final, não tem mais jeito, ele vai morrer. É o fim desse homem que Deus deu testemunho, dizendo que ele era íntegro e se apartava do mal. Mas Deus entrou na história porque ele foi fiel até o fim. Ele perseverou na esperança. Deus entrou no ponto final da história de Jó e colocou uma vírgula. Não é mais ponto final, agora é ponto e vírgula. Deus está mudando o contexto da história de Jó. Não é o fim da vida de Jó. Tanto é que Deus, lá em 32:10, diz que na palavra que Deus
Deus que entra com providência na minha vida, na sua vida, e onde você, as pessoas, o médico, o juiz, o advogado, colocou um ponto final, Deus entra como socorro e coloca uma vírgula. Muda completamente o contexto da sua história. Quer ver outro personagem? Muda comigo. Talvez vocês não vão discernir. Ali está a história de um homem chamado Ismael, irmão de Isaac, filho de Agar, que foi mandado embora de fora do seu povo, do povo de Abraão, dos filhos de Abraão, e no deserto, diz a palavra que ele já agonizava por falta de água, ele estava morrendo, mas Deus, quando tudo cooperava, quando tudo parecia que seria o fim, a morte de Ismael, Deus entrou nessa vida, colocou uma vírgula no ponto final. Ele colocou uma nova história, e esse menino deixou de morrer porque a água brotou na areia. Irmão, Jesus diz aos seus discípulos, quando eles perguntam, é impossível alguém se salvar. Jesus disse, é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. E Deus fez nascer água, fez brotar água no deserto, para que a vida de Ismael fosse poupada. E ele cresceu, foi um grande flecheiro e formou uma grande nação. Deus tinha propósito na vida dele. Muda para mim, Marta, por favor. Você conhece essa, não o artista, mas o personagem José do Egito. Eu quero compartilhar com os irmãos algo assim. Se você conhecesse uma pessoa que em casa é invejado pelos irmãos, e que esses irmãos entendam, você já pensou, se você descobre que aqui na sua cidade existe alguém que quer te matar, qual será a sua reação? Eu imagino que eu ficaria desesperado, não de medo da morte, mas por que alguém me deseja tão mal a ponto de querer que eu morra? É frustrante, é horrível, eu não quero isso para mim, mas nem para o meu inimigo. Mas se não bastasse isso, os próprios irmãos entendam e jogam ele numa cisterna, alguém pode dizer, acabou, José é o fim dele, mas Deus entrou lá e colocou uma vírgula. Rubens, ele é nosso sangue, tiraram e venderam, pronto, aí tirou de um lugar e colocou no outro pior, vai morrer na mão de um escravo, é o filho de José, mas Deus era com ele, porque José tinha uma meta, ele tinha um objetivo, e sabe qual era a meta de José? Ser fiel a Deus. Ele não tinha meta nenhuma de ser segundo o homem mais importante do Egito, príncipe do Egito, ele não tinha essa meta, a meta dele era ser fiel a Deus. Amém. Por isso ele chegou ao Egito, por isso. Mas a história não termina ali, ele é vendido como escravo no Egito, e na casa de Potifar, lhe tentaram uma calúnia, uma armadilha, não de repente alguém está armando uma armadilha contra a sua vida, uma calúnia contra você, mas ele foi honesto, porque ele tinha uma meta, ele queria ser fiel a Deus, ele não tocou naquela mulher, ele foi preso, ele estava na cadeia, agora sim acabou a história de José, mas quando tudo parecia ser o fim de José, Deus entrou na história desse homem e colocou uma vírgula embaixo. Você entrou aqui hoje, sabe por quê? Deus quer colocar uma vírgula na sua história. Aquilo que é ruim, aquilo que não está te agradando, aquilo que está trazendo uma pessoa, Deus pode colocar uma vírgula. Amém. Mas você tem que querer. Deus. Vamos continuar, muda para mim, por favor. Que situação? Não, eles estão ali, irmãos. Não foi por acaso, não, tá? Primeiro, eles não foram para aquela região porque estavam Deus os conduziu até lá. De repente eles estão de frente com o mar vermelho. Imagina, não sei imaginar, só olhar na figura. Atrás Faraó, com seus cavalos, com seus carros, seus soldados, querendo vingança, querendo sangue, querendo morte. De um lado do deserto, do outro lado da montanha, vão fugir para onde? De repente você anda hoje pensando assim, né? Vou fugir para onde? Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho uma frase humana,
Eles estavam numa situação terrível. Fugir para onde? Não tem para onde fugir. Literalmente estavam num beco sem saída. O povo murmurava, mas Moisés, ele clamava. Em vez de você murmurar, não murmura. Clame a Deus. Clame a Deus, que Deus disse para Moisés: toque na água. Irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui. A Bíblia diz que um vento soprou do Oriente toda aquela noite. Eu não sei se você percebeu nessa escrita. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que durante toda a noite o vento soprou. E a noite no deserto, irmão, é escuro, você não enxerga nada, é um breu total. Sabe o que quer dizer isso na sua vida? Muitas vezes você não está vendo o agir de Deus, mas Deus está soprando. Amém. Sabe aquela frase lá em aquele versículo lá em Salmos 30, versículo 5, diz que o choro pode durar toda a noite, mas não amanhecer vem alegria. Eles choraram, eles prantearam toda a noite, mas também toda a noite eles não viram, mas o vento do Oriente soprava sobre as águas, e quando amanheceu, foi uma alegria só. O mar estava lá, Cajado estava lá, e o mar se abriu, ela foi abrindo, e quando chegou no amanhecer, Deus fez um caminho onde não havia caminho. Deus abre porta onde não há porta. Deus não abre porta só, Ele abre porta onde não há porta. Ele faz uma porta. Mas tem que crer. Moisés, o povo murmurava, mas Moisés clamava: está passando por um momento de perda, você sair da tua vida? Então, clame, não murmure. Isso não é atitude de cristão. Clame ao Deus de Moisés, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai entrar nesse ponto final, Ele vai colocar uma vírgula. Amém, irmão? Muda para mim, irmão, por favor. Depois do êxodo, depois desse mar, muda para mim. Obrigado. Essa história ela é incrível. Dá para identificar quem é, né? Davi e Golias. Um homem de quase 3 metros de altura, desafiando o rei, desafiando os soldados hebreus, o povo de Israel, afrontando o Deus de Jacó. Todos fugiram, mas um garotinho, gentil aspecto, ele vai. Sabe o que ele foi? Porque ele foi ungido. Você também é ungido de Deus. Agora é rei. Você não foi ungido como rei especialmente, mas quando você aceitou Cristo, quando você creu que Ele é Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou para salvar você, você foi ungido. Não pelo óleo de sacerdote, mas pelo sangue do sumo sacerdote. Então você é ungido. Você não precisa fugir. Você não precisa fugir dos gigantes da tua vida, ou a enfermidade, o desemprego. O que aconteceu com Davi? Ele enfrentou. E quando os soldados fugiram, o rei desfalecido em seu coração, ele enfrentou. Porque ele é ungido como você e como nós. Agora, se você de longe olhar o quadro, um garoto gentil aspecto contra o gigante circunciso, que tinha no seu currículo milhares de mortes, ele matou muita gente, ele era um guerreiro temido. Se você olhar uma história dessa, você vai dizer o quê? É o fim, ponto final da história daquele garotinho, aquele pastorzinho, filho de Jessé. É o fim dele, ele não vai sobreviver aquela luta, mas ele não teve medo, porque ele é ungido, como você, ele enfrentou o problema. E quando você enfrenta o problema, Deus te dá vitória, irmão. Deus nos chama para sermos valentes e não covardes, não medrosos. E se você está aqui, não é porque você é medroso, não, é porque você é valente. Conscientize-se disso. Você que está aqui, está aqui
você não tinha entendido, você não tinha aberto o teu coração para muitas vezes mudar de religião, sair da tradição, enfrentar o preconceito. Se você está aqui porque você é valente, e quando você é valente, seja a situação, seja o tamanho gigante, o tamanho impossível de vencer, pode ser o ponto final. Deus coloca uma vírgula embaixo. Ele faz você, sabe o que Ele faz você, irmão? Mais do que vencedor. Ele te faz mais do que vencedor. Ele te faz mais do que vencedor. Você tem noção do que eu falei aqui? Você tem noção do que eu disse? Você sabe o que você é? Sabe o que é ser mais do que vencedor? Deixa eu dizer uma coisa. Deus falasse comigo assim: Neil, você é um vencedor. Meu Deus, maravilha. Mas Ele não falou só: você é um vencedor. Ele disse: você é mais do que vencedor. Tem noção? Vocês têm noção? Eu acho que não. Eu acho que não. O que é ser mais do que vencedor, irmão? Você já parou para pensar? Alguém já parou? Alguém pode me ajudar aí, irmão? De repente eu aprendo também, né? Mas eu sei o que é ser. De repente eu posso aprender de uma forma diferente, mas eu sei. Eu vou compartilhar com os irmãos. Quero que vocês me ajudem agora no pensamento. Vamos entender o que é ser mais do que vencedor. Vamos imaginar uma luta de boxe, Maguila e Mike Tyson. É do meu tempo, eu não nesse tempo esse reunião nem nosso. O que é isso? Nem sei o que é isso. Mas vamos imaginar que uma luta, final do ano vai ter uma luta do Mike Tyson, né? Já nem luta mais, uma luta fica até ruim. Mas vamos imaginar que eles vão lutar no final do ano. O que acontece com Maguila? O nosso herói brasileiro é o Maguila, o nosso inimigo é Mike Tyson. E inimigo que morde a orelha, né? Então vamos imaginar uma luta. O que acontece na vida de Mike Tyson até o final do ano? Muito treinamento, muito esforço para chegar no dia. Ele está o quê? Capacitado, pronto para a luta. Sem ficar lá, vamos dormir, vou ficar dormindo. Ele vai ficar bem guardado, ele vai ficar fácil, ele não vai ganhar a luta. Para ele ganhar a luta, ele tem que treinar muito, correr muito, fazer muito exercício. Amém, irmão? Concorda comigo? Não foge não, fica aqui comigo, vem pra cá. Aí chega o dia da luta, ele vai cobrir, marcar-se com aquilo. Aí começa a luta, soco para lá, soco para cá, soco para lá. Aí o Mike Tyson dá um soco na direita, assim, numa cai. Nosso herói caiu. O que o juiz faz? Ele começa a contar. 1, 2. Quando chega o 3, levanta no ímpeto, valentia, coragem, vontade, e vai contra o inimigo e pronto. Dá uma só uma. Vai trás, cai no chão. Aí o que o juiz faz? Vai lá e começa a contar. Vamos correr aqui, senão vai demorar. Uma coisa que ele faz assim, 9 vezes. Perdeu. Maguila levantado no dedo. Campeão. Ele recebe logo esse quilo, cinturão. O cinturão que vale muito, mas não vale nada. Sabe por quê? Porque vai ficar pendurado na parede. Ele não vai pagar imposto, ele não vai pagar o aluguel, a carne do nosso padeiro, não vai pagar. Vai ficar. Mas uma coisa que nenhum de nós vimos, nenhum de nós, nem eu nem você vimos, mas sabemos que os empresários chegam e dão um cheque de alguns milhares de dólares para aquilo. É verdade, né? Estou mentindo, não? Ele pega aquele dólar, ele pega aquele cheque de milhares de dólares, vai para a casa dele, chega em casa, chama a esposa dele, né?
Chega para a esposa, toma aí, seu filho, tem aqui, ó, milhões na sua mão. Vem comigo. Quem é o vencedor? Baquila. A mulher dele é mais que vencedora. Ela não deu um soco, ela não levou um soco, ela não suou uma gota de suor e ficou para ele. Pastor, me explica. Vamos voltar para a palavra. Jesus Cristo desceu da glória, não se pôs igual a Deus, ele se humilhou, veio à terra, traído, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi coroado com espinho, furado com uma lança, pregado na cruz, ele lutou, e quando no terceiro ele morreu, mas quando chegou no terceiro dia, ele ressuscitou e gravou na cruz a cédula, ele tomou o direito da vida eterna, que estava na mão do diabo, e deu para mim, e deu para você. Você conquistou a vida eterna. Você não desandou uma gota de sangue. Você não suou uma gota de suor. Jesus pagou o preço para que você recebesse o título de mais do que vencedor. Ele é o vencedor. Mas a mim e a você, ele outorga o direito de ser chamado mais do que vencedor. A mesma coisa a história de Davi. Quando tudo parecia ser o fim de Davi, Deus entra na vida, na história de Davi, coloca uma vírgula. Manda para mim, irmão, por favor. Essa história também que todos nós conhecemos. Cedraque, Mesaque, Abednego na fornalha. Irmãos, os soldados, quando chegaram na porta de fundo da fornalha ardente, só o bafo dele, imagina, só o bafo do forno já matou os soldados lá fora do forno. Nós jogamos, o que aconteceu? Na hora, tirava um tição na hora. Na hora! Quantos anos devia ter sido jogado lá naquela fornalha? Quantos? Não foram os primeiros. Quantos já não deveriam ter sido jogados e morreram queimados? Mas quando lançaram o rei de repente que resolve uma espiadinha, ué, nós não lançamos 3? Quando tudo parecia ser o fim de Cedraque, Mesaque e Abednego, Deus entrou na história e colocou uma vírgula. Eles saíram lá de dentro. O fogo que era para ser o fim deles serviu até para desatá-los. E eles saem da fornalha do fogo ardente, dando glória a Deus, e exaltados foram, porque eles são um povo que obedece à lei de Deus. Deus colocou uma vírgula onde tudo parece ser o fim. Muda para mim, irmão. Daniel na cova dos leões, quando tudo parecia ser o fim. Ei, aqueles leãozinhos ali, não são esses leõezinhos que tinham no circo, não, graças a Deus não sei mais. É leãozinho, aqui no circo é leão domado, é leão, é estimação. Ali não, eles são leões ferozes, né? Leões que ficavam dias e dias sem comer, para que quando a vítima fosse lançada, eles caçavam qual é os sapatas, os inimigos de Daniel, que arquitetava, assinava para que ele fosse morto. Quando foram lançados, na mesma hora, antes de chegar no fundo, os leões já trituraram os ossos. Mas por que não aconteceu isso com Daniel? Porque Deus colocou uma vírgula embaixo do ponto final de Daniel. Cuida para mim, por favor, faz uma imagem. Essa imagem é forte, né? Lá, eu dei aula uma vez para as criancinhas, e a aula foi sobre Jonas, né? Jonas dançado no mar, depois o peixe engole, ele ora a barriga do peixe, o peixe vomita ele lá na praia, ele vai embora, vai até mim. Eu me lembro que eu contei essa história para a criançada, né? Na escola bíblica, e o menininho lá, empolgado, o menino me contou depois. Foi para a escola secular, e chegou lá, reuniu os amiguinhos, começou a botar tipo. O pastor, ele deu uma aula lá na igreja, contando a história de Jonas, que foi engolido pelo peixe, mas ele olhou uma barriga do peixe, o peixe vomitou. Os menininhos começaram: você é bobo, você acredita nessa história? Mas elas zombaram, ele começou a chorar. A professora chegou: o que houve? Por que você está chorando? Porque eles estão rindo de mim, eles estão acreditando na história que eu aprendi lá na igreja de Jonas, que foi engolido pelo peixe, e o peixe
que a baleia ou o peixe engoliu Jonas e vomitou ele na praia. Eu acredito, porque está escrito. E se tivesse escrito que Jonas tinha engolido a baleia, eu acredito. Porque está escrito. Não me contaram. Está escrito, eu sou soberano. Eu vou ver se tiver escrito, eu acredito. Irmãos, se tiver escrito, acredite. Não acredite em nada que não estiver escrito na Bíblia. Leia, se alguém te falar, se alguém pregar alguma coisa, lembra de. Se alguém pregar alguma coisa, olhe, tem que estar na Bíblia, porque se não tiver na Bíblia, não tem poder para transformar. E não é. Não tem poder. Nada. E Jonas, quando ele estava lá, você pode imaginar um homem sem vivo? Irmão, se jogar ele no mar, uma água tranquila, eu acho que eu morro antes de cair na água. Eu tenho pavor do mar, do oceano. Agora imagina jogar no mar que estava lá revolto. Isso que ainda está levando, embora. Não precisa nem a digestão da orelha matar, os que já estão mortos, o coração, já estão sustos para morrer. Não tem saída para um homem desse. Mas 3 dias depois, na barriga do peixe de Jonas era lançado vivo. Por quê? Por quê? Porque Deus colocou uma vírgula na história dele. Muda para mim, imagem. Os discípulos estavam no barco. O mar estava revolto. O barco já afundava. Seriam os filhos dos discípulos. Mas quem estava no barco? Jesus. Jesus levanta a mão e diz: acalma-te, vento, acalma-te, mar. Jesus colocou uma vírgula no fim da história dos discípulos dele. Deus pode fazer. Muda bem minha imagem, por favor. Dali está tudo. Aquela menina estava morta. Ela já tinha morrido. Jesus entrou na história daquela menina e disse: Talita, significa menina, come, levanta. E a menina levantou. Jesus colocou uma vírgula na história dessa menina. Muda bem minha imagem, irmão. Essa é uma das mais conhecidas. Lázaro, 4 dias, cheirava mal. Enquanto todo mundo dizia: não, esse não tem mais gente, não tem como tirar. De repente você pensa: meu filho está morto, meu filho está na droga, meu marido está na bebida, minha família, já não tem mais jeito. Deus pode, Jesus pode, Ele é o autor da vida, Ele é que tem poder para transformar morte em vida, maldição em bênção. Creia. Muda para mim, irmão, por favor. Dá para ver, sabe que estão chorando bem? Deixa eu ver se está aqui. Dá para ver. Tinha um caminhão e um carro batido na traseira do caminhão. Esse motorista chama-se Alisson. Ele trabalhou direto na empresa 24 horas, saiu e na estrada ele dormiu no volante. Ele entrou na traseira do caminhão. Ele teve um traumatismo craniano. Ele teve uma placa aqui na cabeça. Ele ficou, sabe aquela bola murcha? A bola de couro murcha? Na cabeça ele ficou igualzinho. Mas por que ele está vivo? Porque Deus entrou na história. Quando tudo parecia ser a morte, Deus fez sair vida dali. Ele está vivo para a glória do nome de Deus. Ele agora é um servo de Deus, é um homem de Deus, casou, tem filho, tudo para que o nome do Senhor fosse glorificado. Diz a mãe dele que o estado que ele ficou, o médico disse que seria uma lista de sequelas: cegueira mental, problema mental, audição, fala, coordenação motora, tudo. Uma ou muitas dessas sequelas ele ia ficar, com certeza. Ele não tem nenhuma sequela. Por quê? Porque Deus colocou uma vírgula onde o diabo colocou um ponto final da vida dele. Muda meu irmão, por favor, mais um. Vocês conhecem esse moço aí? Não? Quem conhece? Levanta a mão. Para quem conhece, é o pastor Wagner, o pastor da nossa igreja. Ele está aqui nessa relação porque o médico, quando ele, ainda na barriga da mãe dele, disse: se esse menino nascer, ele não vai passar de 7 dias. Ele está com 61 anos. Para
morte. A última imagem, por favor. Agora eu quero falar diretamente com você, com a ressurreição de Jesus Cristo. O diabo pensou que colocou um ponto final na história de Jesus. Acabou o cristianismo, não vai para frente, porque o mestre, o principal, morreu. Mas porque ele não tinha nenhum pecado, Jesus colocou uma vírgula, onde o diabo colocou um ponto final e deu vida novamente a Jesus. Ele ressuscitou e hoje, assentado à direita do Pai, pronto para interceder por você que está. Deus colocou uma vírgula no ponto final. E essa vírgula está se estendendo por todos os séculos e séculos. E chegou até você. Sabe por quê? Porque você, juntamente comigo, todos nós, condenados estávamos à morte. Por causa de Adão e Eva, o pecado entrou, e o salário do pecado é a morte. E nós fomos, por causa de Adão, condenados, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Eu tenho que morrer para que os meus pecados fossem perdoados, mas Jesus Cristo, Ele colocou uma vírgula nessa história. Ele colocou uma vírgula na maldição que estava sobre a terra, porque está escrito: maldito todo aquele que for pregado no madeiro. Ele se entregou, foi pregado na cruz no meu lugar. Ele foi pregado na cruz no seu lugar. Ele colocou uma vírgula no seu, na sua maldição que estava sobre a tua vida, a nossa vida, se fazendo maldito em nosso lugar. E hoje eu, você, nós que estamos aqui, não só aqui, mas no mundo inteiro, pessoas que nessa hora estão glorificando, estão reunidas como nós, falando de Jesus, recebendo a palavra em nome de Jesus. Ele colocou essa vírgula para que tenhamos nós, todos nós, vida. Eu não digo só vida, eu digo vida e abundância. Mas eu não digo só vida e abundância, eu digo vida e abundância e vida eterna. Porque Jesus colocou uma vírgula no ponto final dessa maldição. E essa maldição começou lá no paraíso, quando Deus disse para Adão: maldito é a terra por causa de ti. E ela se encerrou. Essa maldição acabou. A partir para mim, para você, a partir do momento que eu disse sim, eu quero aceitar, eu creio que Ele morreu na cruz por mim. Eu quero convidar vocês a colocar aqui agora, em nome de Jesus. Eu quero até colocar uma vírgula. Em nome de Jesus, eu quero colocar uma vírgula na sua vida. Uma vírgula onde existe um ponto final. De repente você está visualizando de perto ou de longe um ponto final. Um ponto final na empresa, um ponto final no seu trabalho, um ponto final no seu casamento, um ponto final nos seus sonhos. Eu quero convidar você a receber nessa noite, neste lugar, uma vírgula da parte de Deus. E isso vai acontecer, como diz a palavra, Isaías capítulo 1, verso 19: se tu quiser, e eu obedecer, ok, a palavra de Deus, você desfrutará o melhor dessa terra. Então eu quero convidar você, todos aqui, eu acho que tem alguém que não aceitou a Cristo Jesus como seu único e salvador aqui, não? Temos alguém que quer receber essa vírgula hoje na sua vida? Essa vírgula muda tudo que é ruim e traz para a perfeição. Tudo que é imperfeito traz para a perfeição. Tudo que é do mal traz para o bem. Seja algo que você está visualizando, seja no seu coração, nos seus sonhos. Eu quero convidar você a receber uma vírgula hoje. Eu quero você, se você quer uma vírgula, eu não pedi nem que você venha aqui à frente. Eu quero que você levante só tua mão no lugar. Eu preciso dessa vírgula na minha vida. Seja ela no meu ministério, seja essa vírgula no meu casamento, no meu trabalho, na minha empresa, seja uma para os meus filhos. Você pode vir interceder para eles. Por isso estamos aqui, não só por nós, mas principalmente para aqueles que nós amamos. Estamos aqui buscando a palavra
manifeste essa bênção sobre a tua vida. Você que crê no impossível, Deus pode fazer o possível hoje. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero orar de uma forma coletiva, porque eu creio que todos nós, se eu chamar um ou dois, eu acredito que todos nós precisamos acordar amanhã com a esperança de fazer alguém feliz. Faça o próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você. Se aplica ao princípio da felicidade. Felicidade não está no ter, viu? Felicidade não está no ter, porque eu já tive tudo na minha vida. Felicidade está no ser. Ser, não é no ter. Mas Deus, grande e misericórdia, Ele olha para nós nesse momento e quer derramar bênçãos sobre nós. Senhor nosso Deus, estivemos até agora nesse momento exaltando o Teu santo nome, falando, Senhor, das feituras do Senhor, as grandes maravilhas que o Senhor fez, não só no passado, mas no presente e creio no futuro também. O Senhor é o Deus de hoje, de ontem. O Senhor é o Deus eternamente, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, aquele que é e o que sempre será. Por isso, Deus, estamos aqui unidos, reunidos como corpo, como família, unidos, Senhor, por uma fé única, Jesus Cristo que morreu por nós, para recebermos as bênçãos. O Senhor conhece cada alma que está aqui, o Senhor conhece cada coração, Pai. O Senhor sabe das necessidades de cada um. Por isso, Pai, em nome de Jesus, todas as necessidades sejam sanadas, os sonhos sejam reavivados, a esperança seja aumentada, a fé seja acrescentada, e que, ó Deus, todos juntos, imbuídos de uma só fé, possamos sair daqui, Pai, fortalecidos, mas não só fortalecidos, mas também, Senhor, cheios de fé, porque sem fé é impossível agradar a Ti. Hoje, como o primeiro dia da semana, eu profetizo, o primeiro dia de bênção na vida, nós, porque eu creio que o Senhor Jesus Cristo nos fez, em nome dele, mais do que vencedor. E assim tributamos ao Senhor nosso Deus maravilhoso toda a honra, toda a glória, não hoje só, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe.